Você quer saber como falir um restaurante nos Estados Unidos? Então assista esse vídeo comigo hoje que nós vamos falar sobre os erros dos empresários brasileiros que abrem restaurantes nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações e dar suporte aos empresários e executivos profissionais brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Antes de eu começar, eu vou pedir para você assinar, curtir, compartilhar os vídeos, continue me dando motivação para trazer essas informações para vocês e, obviamente, agradecer muito o nosso apoiador do canal, a Expertness Translations, que oferece serviço de traduções e traduções juramentadas aqui nos Estados Unidos para diversas empresas. Então, quando você precisar de serviço de traduções, por favor, entre em contato aqui nesse telefone e nesse e-mail, fala lá com o Evandro, que ele vai te dar um ótimo atendimento e eu espero que você goste. Tá? O vídeo de hoje, pessoal, é dedicado a um assinante chamado Eumano Pires, que pediu para nós falarmos aqui, dar mais detalhes sobre como abrir um restaurante. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo sobre um restaurante aqui nos Estados Unidos, mas ele pediu para eu dar mais detalhes. Tá? Esse tipo de negócio, restaurante, é um tipo de negócio muito procurado pelos brasileiros. Né? Muitos brasileiros vêm para cá com esse objetivo de ter restaurantes. Né? A gente tem um caso aí super famoso, que é o do Fogo de Chão, que muitos brasileiros têm esse como um modelo, né? E o Fogo de Chão nem pertence mais a brasileiros, já faz parte de um grupo de investimento norte-americano, mas muitos brasileiros têm esse sonho de um dia ser um novo Fogo de Chão. Mas o que é importante vocês saberem? Aqui, tá, não só para brasileiros, mas o mercado de restaurantes aqui, ele é muito concorrido, existe muita concorrência. Tá? Então, há algumas redes e até alguns restaurantes bem conceituados do Brasil que vieram para cá nos últimos anos não tiveram sucesso. Tá? Então, eu peguei alguns casos e alguns aprendizados desses casos e recentemente também nós fizemos aqui na nossa empresa uma pesquisa de mercado para um restaurante muito famoso do Brasil, que está planejando em abrir uma filial aqui nos Estados Unidos. E durante esse projeto de pesquisa, nós entrevistamos donos e gerentes de restaurantes, né, tanto os bem-sucedidos quanto alguns não tão bem-sucedidos, que nos passaram uma visão muito precisa sobre o mercado nos Estados Unidos. Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Tá? Quais são os top 10 erros dos empresários brasileiros que abrem restaurantes aqui nos Estados Unidos? Vamos lá? Erro número 1. E esse eu sempre falo, mas as pessoas nunca fazem, né? Não fazer pesquisa de mercado. Tá? Dos 4, 5 casos de insucesso que a gente sabe aqui, que são bem notórios, alguns deles até vieram falar com a gente, mas não quiseram fazer a pesquisa de mercado, eles montaram um negócio pensando em premissas totalmente irreais, né? Muito no achismo dos donos. Eu lembro que nas reuniões um dono falava, não, eu acho que nós vamos faturar $60 por pessoa. O outro falava, não, eu acho que vai ser 80. E depois que a gente fez uma pesquisa aqui, a gente viu que esse valor de ticket médio, pelo menos aqui no nosso mercado, que é em Miami, ele é muito abaixo disso. Então, montaram-se projeções, montaram expectativas sobre um ticket médio muito alto e que hoje o restaurante está lá fechado porque o ticket médio não era assim, tá? Sem falar também de localização, de tamanho, de proposta, tudo isso sai numa boa pesquisa de mercado. O erro número 2 desses empresários é trazer o modelo brasileiro sem adaptações, tá? O que isso quer dizer? Os pratos, os empresários trazem quase sempre sem adaptações, sem fazer uma pesquisa para entender o gosto dos potenciais clientes, né? Os tamanhos dos pratos, né? Os brasileiros que vêm para cá quase sempre eles se assustam com o tamanho das porções, são grandes mesmo. E não adianta você vir para cá e querer oferecer a mesma quantidade que você oferece no Brasil. O cliente americano ele vai achar que você está roubando ele. Cadê a quantidade de comida que eu estou acostumado aqui? Então, esse é um erro comum também. O atendimento, né? Os brasileiros eles têm essa mania de querer falar assim, não, eu vou ensinar os americanos como é o bom atendimento.
mas será que os americanos, os consumidores americanos, querem esse atendimento aí do nosso jeito do Brasil? Né? Então a gente vê também muitos casos nesse sentido. Uma coisa, um desses pesquisados com quem a gente falou, o restaurante dele não tinha nada a ver com hambúrguer, mas ele falou pra gente, olha, eu preciso ter pelo menos um hambúrguer aqui, porque tem americano que vem aqui, o meu restaurante não é de hambúrguer, mas eles querem hambúrguer, né? Então, isso é também uma maneira de adaptação, né? O fator hambúrguer que a gente chama. Você precisa entender bem o que o teu cliente local quer e colocar isso no cardápio, mesmo que às vezes isso vá contra um pouco as suas crenças aí do que é um bom conceito. Outro exemplo, né, que aqui é muito comum nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai no restaurante, eles colocam um copo e sempre te servem água, né, que eles chamam regular water ou tap water, que é a água da torneira mesmo, né, filtrada, e eles colocam ali e não te cobram, né. E diversos restaurantes brasileiros que chegaram aqui, eles não entendendo isso, cobravam essa água. E o americano já, na primeira impressão, já era a pior possível e eles falavam mal para todo mundo, tá. Então, isso é o erro número 2, tá? Trazer o modelo brasileiro sem as devidas adaptações. O erro número 3, que a gente vê aqui muito comum, brasileiro, e não tem nada de errado em pensar grande, né? Mas o brasileiro, eles começam com esse mito da escala, né? O que eu chamo de mito da escala. Eu vou para os Estados Unidos e para o meu negócio valer a pena, eu já tenho que abrir 15 unidades de uma vez para ganhar escala, para ter poder de compra. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando você começa um negócio totalmente novo, tem uma coisa que se chama Proof of Concept, né? Provar o conceito. A gente vê que o quê? Os restaurantes que se deram bem aqui, eles fizeram uma unidade pequena, trabalharam naquela unidade, aprenderam bastante e só depois eles abriram uma segunda, depois uma terceira, e eles não chegaram já abrindo 10, 12 franquias e grandes projetos. Por quê? Porque não existe ainda um Proof of Concept, né? Então é importante, se você está pensando em abrir um restaurante, abra um pequeno, vê se aquela sua ideia pega, vê se, né, os consumidores locais entendem e gostam daquilo, para depois você pensar num plano de expansão. O erro número 4 já é uma questão mais operacional. Esses donos de restaurantes, eles não conhecem os alvarás e as regulamentações necessárias para abrir um restaurante aqui, tá? Então a gente conhece casos aqui de gente que escolheu um prédio maravilhoso para abrir um restaurante. Aí começou a obra, tá, e começou lá a trabalhar, aí depois foi descobrir que existe uma lei aqui que chama de uma regulamentação que é de caixa de gordura. A tubulação embaixo do restaurante tem que ser uma tubulação específica para lidar com a gordura do restaurante, né? Então a gente conhece casos aí de gente que fez a obra toda, depois teve que quebrar o restaurante inteiro, gastar mais $200 mil para fazer a tubulação de acordo com a regulamentação. Então é importante isso, tá? Conhecer as regulamentações, os alvarás para começar um restaurante. E às vezes você consegue pegar um ponto que já tem toda essa regulamentação. O erro número 5, que a gente vê muito aqui, os brasileiros, eles fazem restaurantes focados no público brasileiro, mesmo que o conceito não seja brasileiro, tá? É o que a gente brinca aqui, né? Eles pensam como brasileiros e pensam para brasileiros. Esse é um erro muito comum que vocês têm que ter cuidado, tá? Quando vocês tiverem, né, a ideia de ter um restaurante aqui, tentem pensar para americanos e como americanos, porque esse é o público que vai manter o seu restaurante, né? O que vai voltar e ser um consumidor, um cliente fiel para vocês. Erro número 6, eles escolhem as localizações com base no conhecimento ou de amigos ou de uma viagem que eles fizeram, né? Então, outro dia a gente foi num shopping aqui perto que é muito longe de uma série de coisas e tinha um restaurante brasileiro lá. Até estava comentando com o meu sócio, eu falei assim, puxa vida, por que eles escolheram esse shopping aqui longe? E aí a gente, né, depois ficou sabendo porque o dono morava ali perto, ele gostava daquele shopping, escolheu ali e obviamente não deu certo porque o público que frequentava o shopping não entendia o conceito dele, né? Então tenha muito cuidado, tá? A localização, não vá por gostos pessoais, não vá por gostos de amigos, não vá por gostos de consultores, de corretores de imóveis, vá pelo que a sua pesquisa te der como orientação. O erro número 7, não tomar cuidado com os termos do contrato de aluguel do ponto. Tá? O que é isso? Como eu já falei para vocês em alguns vídeos, os contratos de aluguel aqui,
de imóveis comerciais, eles têm uma duração muito grande, na média, entre 2 e 5 anos. E tem uma lei aqui que se você monta um restaurante no imóvel, tá? E você não cumpre o contrato, o dono do imóvel ele pode ficar com tudo que está dentro do restaurante. Outro dia a gente passou num restaurante aqui em Miami, estava lá fechado, selado, né, lacrado, e mesa, televisão, equipamento, tudo estava lá, e tinha um aviso do dono do restaurante, do dono do imóvel, dizendo ao dono do restaurante: você não pode tirar nada daqui até você quitar a dívida que você tem comigo, tá? Então é assim que funciona aqui. Tenha muito cuidado, tá? Então quando você estiver fazendo o contrato de aluguel do seu imóvel para o seu restaurante. O erro número 8. Eles escolhem pontos que não eram restaurantes anteriormente, tá? Então tem um pouco a ver com os alvarás, mas é muito mais fácil você pegar um ponto que já foi ou é um restaurante. Por quê? Porque ali já vai estar toda a infraestrutura montada, questão de incêndio, caixa de gordura, alvarás, uma série de coisas. Então pense nisso, tá? Se você tiver a chance de pegar um ponto que já foi ou é um restaurante, melhor ainda. Erro número 9. Estratégias de marketing erradas, tá? É muito comum isso. A pessoa vai começar um restaurante aqui, um restaurante, sei lá, de comida asiática. Faz uma festa e traz um monte de celebridades brasileiras. Gente, celebridade brasileira aqui, ninguém sabe quem é, né? Então, assim, tenha cuidado com isso. Você tem que montar suas estratégias de marketing pensando naquele público que está perto de você, né? Então, se você está numa comunidade que é americana ou muito diversificada, não pense que se você trouxer uma artista muito famosa do Brasil, que aquilo vai ser interessante para o público, porque não vai, tá? Outra coisa também nessas estratégias de marketing erradas, quase todos os donos de restaurantes que a gente teve contato aqui, eles têm uma fissura por focar em marcas globais como concorrentes frontais, né? Tem um restaurante extremamente famoso aqui em Miami, que tem diversas restaurantes aí pelo mundo, que se chama Zuma, e quase todo mundo que a gente conhece fala: não, eu vou bater o Zuma. Mas aí eu pergunto para eles: mas vem cá, o seu objetivo é ter sucesso como restaurante ou é bater o Zuma? Porque bater o Zuma é muito difícil, né? Então, tenha mais humildade nisso, tá? Pense em como ganhar os clientes, como ganhar a preferência dos clientes, não como afundar o outro restaurante que é muito mais consolidado que o seu vai começar aqui, né? E também eu acho que um erro muito comum dentro das estratégias de marketing esses donos de restaurante, eles não dão foco para a comunidade local, os clientes locais que estão ali perto, eles ficam muito preocupados em saber quais das celebridades vão vir não sei de onde para ir no restaurante deles. Não, foque em quem está perto de você. De que maneira que você pode ser o restaurante do bairro, né? Que todo mundo vá lá com frequência, por quê? É a frequência que vai te dar o fluxo de caixa necessário para você ter sucesso no seu negócio, tá? Não é o super estrela ir lá uma vez e nunca mais voltar que vai fazer o seu negócio, né, ter sucesso. Então, tenha cuidado com isso também. E, por fim, pessoal, o erro 10 tem a ver com os sócios, tá? É muito comum aqui, né, vários sócios que não são do ramo, que querem vir para os Estados Unidos, e pensam que restaurante é um negócio fácil, um negócio que não tem como dar errado, a gente ouviu muito aqui já, e eles não são do ramo, né? Então, não são do ramo no Brasil. Então, imagina que não é do ramo no Brasil que quer começar um negócio de restaurante aqui, tá? Então, se você está pensando em começar um restaurante aqui, primeira coisa, não tem como você aprender bastante sobre restaurante ainda no Brasil, ou ter sócios que entendam de restaurantes, né? Isso já vai ajudar você. Outra coisa que é muito comum aqui, sócios que vêm a se conhecer aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas nunca tiveram um histórico de relacionamento, não têm confiança, não têm liberdade para falar as coisas mais duras, normais dentro de uma sociedade, e eles acabam se conhecendo aqui, e aqui eles começam a construir esses laços de confiança, e aí até, né, o entendimento está estabelecido, eles perdem muito tempo, e a gente já viu casos aqui de brigas e processos e etc., porque os sócios não se conhecem e não se entendem. Então, pense nisso também, tá? Vai ter um sócio, tem que ter muita afinidade, vocês têm que ter muita confiança um no outro, porque vão haver problemas e vocês precisam estar unidos e fortes juntos aí para enfrentar esses problemas.
E eu acho que, por fim, gente, o grande erro aí dos sócios é a questão do ego, né? O ego, ele atrapalha as pessoas em dois pontos principais. Um no começo do projeto, por quê? O ego é tão grande que eles não escutam ninguém. Se você fala para o dono do restaurante, olha, você está pensando num ticket médio de $80, a gente sabe que o ticket médio é de 40. O ego das pessoas não deixa eles entenderem que pode haver um ticket médio de 40 no restaurante deles. E o ego também atrapalha depois. Depois que o negócio começa a ir mal, eles passam muito tempo tendo muito prejuízo, mas eles não querem fechar o restaurante, ou não querem reformular o restaurante. Por quê? Puxa vida, lá no Brasil, estava todo mundo achando que eu estava bem aqui nos Estados Unidos, a minha filial americana, como é que eu vou fechar agora? Gente, é um negócio, não está indo bem? Fecha, reformula, pensa em outra coisa e faz outra coisa, né? E a gente vê que os empresários brasileiros, eles passam tendo 1, 2 anos de prejuízos altíssimos, porque lá no Brasil o que vão pensar deles, né? Que não tiveram sucesso aqui. E isso é normal, tá? Não ter sucesso nos negócios acontece, mas você ficar muito linkado, né? Muito ligado com o ego, com a paixão do negócio também não é muito bom, tá certo? Então, esse era um vídeo muito pedido aqui, esse vídeo hoje eu fiz para o Eumano Pires. Eumano, obrigado pelo seu pedido de pauta, espero ter ajudado outras pessoas também que estão pensando em abrir um restaurante aqui nos Estados Unidos. Fique comigo aí no canal, um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoempreendendo@gmail.com.